Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez com o coração cheio de alegria para compartilhar com vocês da Palavra de Deus. Hoje no programa Palavra de Fé eu quero falar sobre uma pergunta. A pergunta é: prática ou apenas teoria? Quero mostrar a partir da visão do apóstolo Tiago e como nós devemos realmente viver a prática da Palavra de Deus. Fique conosco, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Vamos fazer a leitura de um versículo da Palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 19, está escrito assim: Sabeis isto, que, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Baseado nesse versículo, eu quero falar-lhe sobre a seguinte mensagem, o seguinte tema: prática ou teoria? É uma pergunta. Prática ou teoria? Na verdade, Tiago nos ensina aqui acerca da prática da Palavra de Deus. Mas ele também vai, ao longo desse texto, nos ensinar algo muito importante que está relacionado a falar. Não é? E falar bem, falar com excelência, falar com produtividade, falar com edificação. E ele inicia essa sessão mostrando algo que geralmente a gente inverte. Nós temos a facilidade de fazer o contrário do que está escrito. Não é? E é por isso que eu quero perguntar, dentro dessa mensagem, se é prática ou apenas teoria. Ele está dizendo que nós devemos estar prontos para ouvir e tardios para falar. E também tardio para irar. Geralmente a gente faz o contrário, a gente fala muito e ouve pouco. Mas o texto está nos ensinando que nós devemos aprender essa máxima e, acima de tudo, essa grande verdade. Nós precisamos aprender a ouvir mais. E isso serve para todos nós, para líderes, pessoas que estão liderando grupos de pessoas, não é? Enquanto pais, enquanto marido, enquanto esposa, enquanto mãe, enfim, enquanto patrão, enquanto empregado, enfim, seja qual for a nossa posição, ouvir é algo muito importante. Porque quem sabe ouvir, geralmente, consegue entender melhor as pessoas. Você já percebeu que há algumas pessoas que elas só conseguem falar, elas não conseguem ouvir? Às vezes você vai conversar com uma pessoa e você ouve ela atentamente, mas quando você vai falar, ela te corta o tempo todo, ela toda hora, ela te atropela. Por quê? Porque ela não sabe ouvir, ela apenas sabe falar. E Tiago está nos ensinando o contrário. Veja que, sabeis isso, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Quando você aprende a ouvir, você, com certeza, procura refletir bem antes de falar. Eu sempre
tenho instruído as pessoas que a comunicação, ela é fundamental em qualquer área da nossa vida. Eu estou vendo muitas pessoas com seríssimos problemas no casamento, na vida profissional, na vida social, não é? Em qualquer aspecto, justamente porque não consegue falar com excelência. Há pessoas que falam tudo aquilo que vem à sua vontade, ele não mede as consequências da sua fala, ele agride as pessoas com palavras. Por quê? Porque ele é muito rápido para falar e tem dificuldade de ouvir. Então, eu gostaria que você pensasse comigo sobre alguns aspectos dessa importante área da nossa vida, que é a área das relações humanas e, consequentemente, da boa comunicação. Veja que todo marido, toda esposa, todo patrão, todo empregado, toda pessoa que aprende a ouvir, ela reflete muito e, consequentemente, quando abre a boca para falar, ela fala com propriedade, ela fala com edificação, porque essa é a proposta da vida. Falar para ferir, falar para machucar, falar para não trazer resultados positivos não é interessante. Especialmente quando nós servimos a Deus e dizemos ser cristãos. Aqui, o apóstolo está nos ensinando que eu preciso ter esse cuidado, porque se eu não aprender a ouvir, eu vou arrumar problema para mim mesmo. E é bem provável que não só eu vou sofrer, como muitas pessoas ao redor de mim. Então aprenda uma coisa. Aprenda isso. Seja diligente. Seja cuidadoso quando o assunto é comunicar, quando o assunto é dialogar. Nunca fale o tempo todo a ponto de você não deixar as pessoas falarem. Eu sei do que eu estou dizendo. Eu atendo muito casais, eu dou muita clínica pastoral, não é? E às vezes você vai, por exemplo, aconselhar um casal e você escuta um, não é? E aquele que tem um pouco mais de equilíbrio nessa área sabe ouvir atentamente para depois falar. Mas aí quando chega a hora daquele falar e o outro ouvir, não consegue. Atropela o tempo todo, corta, entra na frente, enfim. Isso é um problema. E eu vejo muitas pessoas trocando os pés pelas mãos. Eu tenho visto pessoas sofrerem, eu tenho visto pessoas perderem trabalho, eu tenho visto pessoas estragarem casamentos, eu vejo pessoas fazendo as mais desastrosas situações, justamente por quê? Por não ter prudência no falar. Não sabe ouvir, mas é muito rápido para falar. Então, nós precisamos pensar sobre isso. Nós vamos fazer um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos continuar com essa mensagem que tem essa pergunta: prática ou teoria? Teoria ou prática? Um momento só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos
falando em Tiago, capítulo 1, versículo 19 a seguir, sobre o tema prática ou apenas teoria. E eu encerrei o primeiro bloco dizendo que quando a pessoa não aprende a ouvir, baseado no versículo 19, e só fala, ele traz problemas para você, para si mesmo e para aqueles que estão à sua volta. Mas há outro aspecto que a gente precisa ponderar, e o texto mostra, acerca de ouvir, falar e irar. Então ele vai mostrar sobre essa questão. Nós devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar, mas também tardios para irar. Porque a ira é um problema muito sério para a vida das pessoas. Toda pessoa iracunda, ela não tem qualidade de vida e também não deixa quem está ao seu lado ter. Isso é o problema. Então veja que falar parece ser a coisa mais fácil, mas na verdade não é. Porque falar com excelência demanda pelo menos 3 coisas importantes. Eu diria 4 coisas importantes. Primeiro, conteúdo. Eu preciso falar, mas falar com conteúdo. Segundo aspecto, a forma de falar. Às vezes eu falo as coisas certas, com conteúdo, mas de forma errada. Além de estar preocupado com o conteúdo, com a forma, também com o lugar de falar. Há coisas que eu não posso falar em qualquer lugar. Preciso ver se o lugar que eu estou falando é adequado. Isso se aplica especialmente a algumas questões que são particulares das pessoas. Imagina uma pessoa que lava a roupa suja na frente dos outros. Um casal, por exemplo, que vai brigar na frente dos outros. Está errado. Tem que falar da forma certa, com conteúdo, da forma certa, no lugar certo, e um quarto aspecto que tem que ser observado. O tempo certo. Porque não adianta você querer falar, às vezes, o certo, da forma errada, no lugar errado e no tempo errado. Imagina a pessoa estar nervosa, irada, e você quer convencer aquela pessoa de uma determinada coisa. Você vai ter que ser sábio, aprender a ouvir, como o texto está propondo, e na hora certa, quando tiver as coisas calmas, tranquilas, aí sim você vai falar, com a certeza de que só você e a pessoa que está realmente envolvida na questão será ouvintes. Isso, queridos, é sabedoria. Isso é excelência nessa tão poderosa arte de comunicação. Eu, quando falo de arte, eu falo que quem comunica bem é um artista, e eu não estou falando no sentido de representar, como um artista representa, não é? Algo que, na verdade, não é verdadeiro. Não é isso. Eu estou falando de arte no sentido de talento, de capacidade de fazer algo que é extraordinário, que é fazer compreendido quando você fala, mas fala de forma certa, no lugar certo e no tempo certo. Isso é muito importante. Mas veja, o versículo 20, que vai levar para o segundo aspecto, o terceiro aspecto, que é o aspecto da ira, ele vai dizer assim, ó, por que eu tenho que ser tardio para irar? Eu devo ser prudente, né, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Aí ele vai explicar por quê. O versículo 20 explica por que Tiago está falando isso. O que ele diz? O versículo 20 diz assim, ó, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Deus não está, ou Deus não pode estar na vida de um homem que está constantemente irado. Eu não estou dizendo de você ter, em alguns momentos de ira, porque isso é uma coisa normal e o próprio Jesus nos ensina que isso é possível. O que ele nos ensina? Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha sobre vós, não se ponha o sol sobre vós, sobre a vossa ira. Isso quer dizer o quê? Que um dia não deve terminar sem que eu tenha conseguido resolver essa questão da ira. Eu fiquei irado, e é possível que nós fiquemos, por alguma questão, por alguma razão. O que não é concebível para alguém que se diz cristão é a pessoa viver constantemente irado. Isso não pode, isso não deve, porque Deus
não pode estar presente nisso. Aqui está dizendo, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Aí ele vai nos aconselhar. Que coisa linda é o versículo de número 21. O versículo 21 diz assim, ó, pelo que, rejeitando toda malícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Nossa, que coisa linda esse versículo nos ensina. O que ele nos ensina? Ele nos ensina que quando a gente consegue receber a palavra, e aqui não é só a nossa, agora é a palavra de Deus. Quando nós conseguimos ter a palavra de Deus enxertada em nós, a ponto de nós vivenciarmos a mesma, o que acontece? Veja aqui, ó. Quando a gente recebe com mansidão a palavra que foi em nós enxertada, ela pode salvar a nossa alma. Por que pode salvar a nossa alma? Porque a palavra de Deus, ela tem um poder extraordinário de gerar dentro de nós algo que sem ela não tem como nos relacionar com Deus, que é a fé. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E se dentro de mim eu tenho a palavra de Deus, ela vai me ajudar a vencer muitas áreas da minha vida, que eu não conseguiria sem ela. Então, vamos pensar sobre isso. Eu preciso fazer mais um intervalo comercial e na sequência nós vamos concluir essa mensagem que tem como tema uma pergunta: prática ou apenas teoria? Um momento só. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos ministrando uma mensagem cujo tema é uma pergunta: prática ou apenas teoria? Qual que é a proposta dessa pergunta? É saber se, na verdade, eu pratico aquilo que ensino ou apenas tenho isso como teoria. Porque é uma diferença enorme entre a prática e a teoria. Não adianta eu conhecer a palavra de Deus, mas não praticá-la. Está escrito, e o próprio Jesus ilustra muito bem isso quando ele vai falar sobre os dois alicerces. Lembra quando ele vai ensinar sobre os dois alicerces? E ele fala sobre isso. Não é? Do homem que ouve e não pratica, e do homem que ouve e pratica. E aí ele compara ao que ouve e pratica ao homem prudente, ao que ouve e não pratica ao imprudente. Então, na verdade, não adianta ter só teoria. Eu tenho que ter teoria, eu preciso conhecer, mas eu também preciso praticar. Olha o que está escrito em Tiago, estamos estudando Tiago capítulo 1 a partir do verso 19. O versículo de número 22 diz assim, ó: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-os com falsos discursos. Não adianta nada eu ficar aqui falando, pregando, mostrando verdades bíblicas, se eu não as pratico. Essa é a questão. E é justamente aqui que eu quero pensar com você nesse último bloco. Como é que tem sido a nossa vida? Nós temos sido praticantes da palavra? Você é um praticante da Bíblia? Você lê a Bíblia, procura estudar a palavra de Deus, conhece-a na sua essência, mas tem procurado viver o que a Bíblia ensina? Essa é uma questão, amados, muito importante. Porque se eu não sou cumpridor da palavra de Deus, se eu ouço a palavra, se eu ensino a palavra, mas eu não pratico a palavra, então eu estou enganando a mim mesmo. Aqui está dizendo, ó, o versículo diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos
discursos. Eu não só engano as pessoas que estão me ouvindo, como engano a mim mesmo. E aí o versículo posterior vai, inclusive, nos fazer uma comparação. Olha o que Tiago diz. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Você já viu o fenômeno do espelho? Você vai lá no espelho e olha o que você vê. O reflexo natural da sua própria pessoa. Não é? Versículo 24 diz, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era. É assim. Se eu vivo só a teoria e não pratico a palavra, não sou cumpridor da palavra, então é como se um homem vai no espelho, olha, contempla a sua face, sai dali, não é? E o versículo diz, esqueceu-se de como era. Tiago está ensinando acerca disso. Agora, ele diz assim no versículo 25, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Ou seja, esse homem, essa mulher será feliz, porque a palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Meu irmão, isso é muito sério. Quantas pessoas que se amam e estão separados? Sabe por quê? Porque não soube, primeiro, falar, porque o texto começa falando, ensinando-nos acerca de você ouvir mais e falar menos. E também de irar-se menos. E aí depois ele vai nos mostrar, o texto está com essa dinâmica, mostrando que eu tenho que ser cumpridor da palavra. É muito ruim para a relação humana quando as pessoas não cumprem aquilo que ensina ou não praticam aquilo que ensina e apenas discursa discursos vazios que estão muito distantes da prática. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que Deus nos livre de sermos pessoas que, na linguagem de Jesus, nos evangelhos, ele escreve-se em Mateus, no capítulo 7, mostrando que o homem que ouve e não pratica é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a areia. Depois veio a chuva, combateu nela os ventos, os rios, e sabe o que aconteceu? A casa caiu. Por quê? Porque estava edificada na areia. Assim é um homem que ouve, mas não pratica, não é cumpridor daquilo que ouve. Mas ele também mostra que quem ouve e pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E a rocha é Cristo. Construindo a sua casa sobre a rocha, você é considerado, Jesus lhe considera como homem prudente. Esta é uma verdade muito especial que precisa ser vivenciada. Nós precisamos pensar sobre isso. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Comece a te policiar um pouco mais, meu querido. Minha querida, fale menos e ouça mais. E, acima de tudo, tente ler a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, mas pratique a palavra de Deus, porque senão nós estaremos enganando a nós mesmos. Não é nem as outras pessoas, é a nós mesmos, porque a própria palavra diz que de Deus jamais nós poderemos enganar. Essa é a mensagem que eu deixo para cada um de nós. Prática ou apenas teoria? Vamos orar para Jesus nos ajudar a praticar aquilo que nós dizemos acreditar. Vamos orar. Senhor, nós acabamos de ministrar uma palavra que foi baseada numa pergunta, Senhor. Prática ou apenas teoria? E nós mostramos, Pai, que não adianta nada nós querermos ensinar algo que nós não vivemos.
Oh, Pai, eu estou aqui orando neste momento e a minha vontade, o meu desejo, alinhado, associado aos muitos ouvintes que oram comigo, é que o Senhor venha nos ajudar a sermos praticantes da Tua palavra. Que o Senhor nos dê essa graça. Dentro do texto nós aprendemos a não só ouvir a Tua palavra e praticá-la, como também aprendemos que nós precisamos desenvolver a capacidade de ouvir, Senhor. Ouvir mais e falar menos. Me ajude, Senhor. Me ajude. Ajude o Teu filho que está orando comigo, olhando, ó Deus, para cada um de nós e, acima de tudo, nos ajude. Eu sei que o Senhor tem o que nós precisamos através do Teu Espírito Santo. Então, que nós possamos receber essa graça que nos qualifique, Senhor, a sermos prudentes na nossa vida, no que diz respeito a ouvir e falar e também praticar. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. A nossa expectativa é de que Deus sempre lhes abençoe através da poderosa palavra do Senhor. Eu sei o quanto pode fazer toda a diferença a palavra de Deus na nossa vida. Então valorize a palavra de Deus. Eu quero me despedir de você, desejando a você uma semana maravilhosa, que a bênção de Deus possa alcançar você e a sua família. Lembre-se sempre de uma coisa: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fique com Deus e até o próximo programa.